Opa, Gabriel, bom dia a todos também. Eu vou começar mostrando para vocês a minha tela. Então, Gabriel, por favor, me dá um feedback que você já está vendo a minha tela, tá? Já estou vendo a sua tela. Maravilha. Então, pessoal, vou pegar o gancho aqui do Gabriel. Então, vamos lembrar um pouquinho, né, de tudo isso que ele acabou falando. A ideia hoje é a gente ter um live demo mostrando na prática como aquisitar dados, formatar esses dados e enviar eles para uma plataforma de nuvem. No nosso caso, o pessoal pode até me chamar de clubista, vou usar o Mindsphere, que é a nuvem da Siemens. Então, pessoal, o que a gente vai precisar aqui inicialmente? Estou aqui com o Tia Portal aberto. A minha ideia é mostrar para vocês que eu tenho um programinha de PLC, eu estou online nele, e eu gostaria de mostrar para vocês que eu concentrei todos os meus dados em uma área de memória para poder ficar mais fácil de eu aquisitar esses dados, tá bom? Então, como o Gabriel falou, nós temos um dispositivo aqui, o nosso IoT 2050, que já é um dispositivo Edge, que permite processar esses dados de uma maneira mais próxima ali de onde eles são gerados, para que a gente tenha uma maneira de formatar e dar mais valor a esses dados. E hoje nós vamos usar uma ferramenta chamada Node-RED, que é um dos Edge Apps que a gente tem nos nossos dispositivos. Então, qual que é a grande ideia do Node-RED, né? É você ter uma ferramenta de alto nível, então vocês vão ver que ela é bem simples de mexer, onde eu consigo aquisitar, editar e enviar meus dados para a nuvem. Então, essa é toda a ideia. Como nós vamos fazer isso hoje? Primeiramente, eu queria mostrar para vocês que do lado esquerdo aqui, eu tenho o meu pallet local, com todos os nodes, que são esses bloquinhos aqui parametrizáveis e programáveis, onde eu consigo fazer edição, aquisição e envio de dados. Então, inicialmente, eu quero pegar um dado através de uma S7 Connection do meu PLC. Então, como é que eu vou fazer isso? Inicialmente, eu tenho que ir lá no meu PLC, para quem está mais acostumado, tá? Então, lembrando a todos que hoje o webinar é bem prático, tá? Então, lá no Tia Portal, você vai habilitar uma tag, que é o Enable o Put Get Access, né? Para a gente poder fazer essa comunicação S7, eu já fiz isso. E aí, o que eu fiz? Cliquei aqui no meu Node, vou dar um nome para ele aqui, só para a gente saber que é o nosso S7500, e vou editar ele e adicionar as variáveis. Como que ele vai fazer a conexão? Todo mundo está em rede, eu simplesmente vou digitar o IP do meu PLC, então é 192.168.200.251, a porta é a porta número 102, já está com a porta correta, e eu só tenho que mudar aqui. Se eu quero fazer comunicação com o meu S7500, é rack 0 e slot 1. Se fosse da família 300, 400, aí era 0 e slot 2. Então, vou colocar aqui 0 e slot 1. E eu vou agora adicionar as minhas variáveis. Então, como é que eu vou fazer isso? O interessante aqui do Node-RED é que eu tenho um campo que ele me mostra aqui justamente um paralelo de como a minha variável tem que estar dentro do meu Tia Portal, né, dentro ali da minha DB, e como ele espera receber ele aqui dentro do Node-RED. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer esse acesso inicialmente, as nossas variáveis têm que estar numa DB não otimizada, tá? Então, falando de S7 Connection, porque a gente vai fazer a comunicação através desses endereços absolutos aqui que ele gerou para a gente. Eu vou até ficar offline aqui, para a gente não ter nenhum tipo de erro. Então, assim, basicamente eu tenho que pegar essas informações, então tem esses endereços aqui, 16, 18 e 20, e espelhá-los aqui nessa minha lista de variáveis que eu tenho. Como é que eu vou fazer isso? Se eu for ver aqui do lado, eu tenho o endereçamento que ele espera receber e o endereçamento equivalente dentro do meu Tia Portal. No meu caso ali, eu estou na minha DB1, aí eu tenho que colocar uma vírgula, tá? Ao invés do ponto, e eu vou colocar aqui x, porque é um booleano, vou colocar o endereço dele, que é o 16, como é o único bit que eu tenho, ponto 0. E aí eu posso dar um nome qualquer para essa variável, tá? Não precisa ser o mesmo nome da variável do meu programa. Então vou colocar aqui S7bool para ficar mais fácil de manipulá-lo depois. Eu vou adicionar mais duas variáveis, que são esses valores aqui, inteiro e real também. Então vou vir aqui novamente, db1, coloco a vírgula e vou colocar aqui i18, que é o endereço dele, como aqui no meu manualzinho do lado, na minha cola que ele está me mostrando. De novo, vou colocar um nome arbitrário, não precisa ser o mesmo nome do meu programa, né, de automação. Então, notem já uma coisa que é o seguinte,
por mais que eu esteja captando as variáveis, né, nós não vimos elas ainda, mas nós estamos captando as variáveis, eu estou fazendo isso de uma maneira não intrusiva. Então, eu não estou tendo que, de maneira nenhuma, entender de automação. Então, no caso, se eu sou um profissional de TI, eu não preciso entender a informação, eu só preciso de uma lista de variáveis. No meu caso, se eu sou de TA, eu não estou fazendo nenhum tipo de modificação no meu programa de automação. O meu PLC está rodando no meu programa e eu estou simplesmente aquisitando os dados. Então, isso já torna bem mais fácil aí para a gente poder implementar essa solução. E aí eu vou colocar aqui real. Então, vou colocar aqui em adicionar, né? Vou clicar aqui em adicionar. E aí vocês vão ver que ele me dá aqui uma maneira de como eu gostaria de enviar esses dados. Então, lembra, a gente tem que aquisitar os dados, editar os dados e enviá-los para a nuvem. Então, aquisitei variáveis, eu posso pegar uma single variable, ou seja, uma única variável por vez, e selecionar qual que eu gostaria. No meu caso, eu vou pegar todas de uma vez. E aí eu vou deixar esse checkbox aqui habilitado de somente enviar essas variáveis quando elas tiverem alguma diferença, né, se elas mudarem de valor. Então vou dar aqui um done. Vou pegar um cara aqui que vai ser muito útil para a gente hoje, que é o nosso debug, que basicamente o que ele faz? Toda mensagem que eu envio, né, que esse node aqui do S7 envia, esse cara captura e me mostra aqui nesse painel onde eu tenho um símbolo aqui de um inseto. Então eu vou dar um deploy. O que é o deploy? É basicamente o compila e faz download. Vou fazer aqui um deploy e a partir de agora eu começo a ver que esse node meu S7 está me enviando um vetor onde ele me manda aqui os valores das minhas variáveis que eu acabei de declarar em tempo real. Ou seja, toda vez que uma dessas variáveis muda de valor, para mim atualiza aqui. Então eu posso fazer uma comparação aqui entre o antigo e o novo. Então posso até clicar nele e ele muda para hexadecimal. Então, pessoal, beleza, a parte de aquisição de dados do ponto de vista do S7 foi feita com sucesso. Então, vou vir aqui e vou desabilitar esse node por hora. E agora eu vou fazer a aquisição de dados de uma outra maneira, que vai ser o OPC UA. Então, pessoal, vamos lembrar lá. Dentro do S7500, eu posso utilizá-lo tanto como OPC UA Server, como client. No meu caso aqui, eu estou usando ele como server, e vou criar dentro do meu Node-RED, né, dentro do meu IoT 2050, vou usá-lo como meu cliente. Então eu vou declarar aqui, então eu estou usando um Node aqui que chama Industrial OPC UA Industrial IoT. Então saibam que tem outros diferentes que podem ser usados também, mas a ideia aqui é justamente utilizar aquele que você se sente mais confortável, tá? Então no meu caso eu tenho um pouquinho mais de experiência com esse cara, então eu vou acabar utilizando ele. Só para ficar mais fácil da gente ver, então eu estou puxando 3 caras aqui diferentes, tá? Só deixa eu puxar o último aqui, que é o meu response. Vamos procurar ele aqui. Beleza. E vou colocar aqui também novamente um debug para a gente poder enxergar o que a gente vai emitir. Então, quando a gente fala de OPC, ele é um pouquinho diferente. Então, notem que dentro do S7 Connection, ele faz o auto trigger, ou seja, a mensagem mudou de valor, ele dispara um trigger e envia a mensagem. Com o OPC UA, nesse node aqui específico que eu estou usando, não é tão simplificado assim. Então eu tenho que ter um cara que eu vou chamar ele aqui num intervalo que eu vou pré-definir de 1 segundo, e ele vai ficar fazendo esse trigger de maneira automática, ou seja, a cada 1 segundo ele vai dar um trigger fazendo um pedido de leitura. Então eu vou conectar ele aqui, ou seja, a partir do momento que eu conectei ele vai dar o trigger, que vai acionar esse cara, que é um node que eu faço leitura. Aqui eu vou entrar o endereço da minha variável, tá? Então eu vou ter que escrever aqui ns igual a 3, aí eu vou colocar s igual o nome da minha variável. Qual variável que eu quero? Vou pegar ela aqui, ó, OPC UA, e notem que ela está dentro de uma struct. Então eu tenho a minha DB, vou puxar o nome dela aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então eu tenho aqui a minha DB, que chama Data Exchange, OPC, e aí eu vou pegar essa primeira tag, que é a booleana. Então vocês já vão ver a diferença entre fazer isso através da S7 Connection e do meu OPC. Então eu tenho que botar aqui esse nome, que é o Data Exchange. Vou colocar um ponto. Então sempre que eu for aumentando um nível, eu tenho que colocar um ponto. Então agora é o OPC.
e aqui ponto novamente, porque eu estou descendo mais um nível, que é o meu bool. Então, ou seja, a minha variável, da maneira que ela é exibida aqui no Tia Portal, por exemplo, que vocês podem ver aqui, ó, data exchange, opa, esse aqui é o Modbus, então dataexchange.opc.bool, eu fiz exatamente igual, para a gente não arriscar, vou até copiar e colar ali para não ter nenhum erro de digitação, tá? Porque se eu escrever o nome da variável errado, ele não vai conseguir localizar. E eu só adiciono aqui as aspas duplas em todos os níveis que eu for configurando. Então, com isso, aqui eu também tenho que indicar o tipo de variável que eu estou lendo. Então, no meu caso aqui, uma booleana. Vou colocar aqui um OK. Vou conectar aqui mais um node. Agora eu preciso adicionar o endereço do meu servidor OPC UA, tá? Como que eu posso fazer isso? Posso vir aqui na minha configuração de hardware do Tia Portal, onde eu habilitei até o OPC UA, simplesmente copiar o endereço, né, para ficar um pouquinho mais fácil. E aí, simplesmente utilizar a porta padrão, né, também tem que apontar a porta para ele, que é a 4840 aqui no nosso caso. Então, vocês podem ver aqui que eu já habilitei ele como meu OPC Server. Vou copiar aqui o meu endereço. Então, eu tenho ali, ó, 192.168.200.251.2.4840. Vou adicionar aqui um nome só para ficar mais fácil, que é o nosso S7500 OPC UA Server. E vou adicionar. E aqui no meu Attribute ID, eu vou pedir para ele simplesmente o velho. Então, vou dar um OK aqui. Mando para esse node.response, que ele basicamente ele simplifica os resultados obtidos. Então, vamos ver como é que fica isso na prática, né? Se eu der um deploy aqui agora, eu desabilitei, tá? Então, se eu clicar nessa orelhinha aqui do meu node, eu posso habilitar ou desabilitar ele. Então, eu desabilitei ali da conexão do S7 para simplesmente enxergar agora as configurações do meu node de OPC UA. Então, não tem a primeira diferença. Aqui eu estou pegando várias variáveis de uma vez, aqui eu estou simplesmente pegando uma única variável por vez. Então, aqui vocês podem ver que ela vai mudando para true, para false. Vou até desabilitar aqui para ele parar de alterar em tempo real, para true e para false. Qual que é a diferença que vocês veem também? Aqui ele está soltando para mim um vetor com diversos dados, né? Não, tanto o meu velho quanto o meu data type. E até informações do meu Node ID. Mas eu gostaria de simplesmente ver esse valor. Então lembra, pessoal, o princípio básico aqui hoje é aquisitar dados, editar dados e enviar esses dados. Então a primeira maneira de eu conseguir editar é novamente ir quebrando esse payload, que é justamente a informação que é carregada de um node para o outro. Como? Fazendo bem parecido quando a gente declarou a variável. Eu coloco pontos e vou entrando em níveis maiores. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ponto 0, e eu coloco aqui ponto velho, ou seja, lembra que o meu array, dentro do meu array eu tenho aqui, é um array unidimensional, né? Então ele só tem justamente um único argumento. Então eu coloco ponto 0 para entrar nesse primeiro argumento, ponto velho, eu consigo esse valor instantâneo da minha variável. Se eu novamente, vou habilitar esse cara aqui, dar um deploy, a partir de agora, notem também que o OPC-UA ele demora um pouquinho mais de tempo para poder adquirir essa variável, tá? Então, daqui a pouquinho ali ele já começa a plotar aqui para a gente o resultado. Ó. A partir de agora, eu só tenho o valor da minha variável. Então, o tempo de aquisição ali, o tempo da troca, né, do valor da variável está um pouquinho maior do que o tempo de aquisição, mas vocês conseguem ver que agora eu simplesmente olho o meu dado bruto, né, simplesmente com o valor nativo dele. Então, beleza. Próximo passo, eu gostaria de aquisitar mais variáveis, né? Eu não quero só uma variável, eu quero 3 variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apelar aqui para o nosso Ctrl+C, Ctrl+V, primeiramente. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque, basicamente, a configuração que eu tenho aqui, e agora eu vou editar esse cara aqui para nosso OPC UA bool, que também vai ter aqui o seu, também vai ser copiado. Agora eu quero ver esse valor int e, por último, o valor real.
Então, na prática, o que a gente vai fazer agora, né? Por que a gente fez esse Ctrl+C, Ctrl+V? Porque basicamente esse servidor aqui, ele é o mesmo para todos eles, né? Eu não tenho servidores diferentes nesse projeto aqui especificamente. Vou puxar aqui novamente um OPC Node. Como esse aqui ele não está editado, eu também vou copiar e colar ele. E eu vou até dar uma arrastada aqui para limpar um pouquinho mais a tela, que fica mais fácil de visualizar, porque eu vou reaproveitar aquele inject. Então lembra que aqui nesse caso eu preciso de triggers, né, para que ele faça a leitura. Então eu vou simplesmente reaproveitar esse trigger de 1 segundo que eu já pré-configurei para poder fazer a aquisição dessas variáveis. Nesse caso agora, de novo, eu vou fazer uma leitura. O meu NS continua igual a 3. Só que agora o nome da minha variável ele vai mudar, porque agora eu quero aquisitar essas variáveis aqui, né? Int e real. Eu posso de novo fazer da mesma maneira que eu fiz lá, um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, e simplesmente adicionar as aspas duplas, né, que eu preciso para que eu não cometa nenhum tipo de erro de digitação, para que as variáveis realmente cheguem ao meu destino. A variável agora aqui do tipo inteira, cadê aqui? Inteira 16. Vou dar um OK. E aqui no final, minha variável do tipo real, então novamente read, ns igual a 3, ponto e vírgula, s igual, só vou mudar aqui o nome para real. Com as aspas ali, como eu falei. Procuro o tipo da variável aqui, no nosso caso uma float. Vou dar um done. Se eu conectar todo mundo aqui agora, vou habilitar simplesmente a inteira por hora. Vou dar um deploy. E aí vocês vão ver agora que eu vou conseguir ler da mesma maneira que eu fiz lá, né? Eu também tenho a informação aqui do message.payload.0.value, tem a mesma estrutura, agora eu simplesmente vejo a variável em tempo real. Se eu habilitar minha variável real e desabilitar a variável inteira, eu simplesmente vou ver o valor da minha variável inteira. Então essa já é uma primeira maneira da gente começar a visualizar os nossos dados de uma maneira mais simplificada. Então tem todo aquele dado bruto que vem aqui, e aqui eu estou dando uma simplificada na parte de aquisição e visualização. Só para a gente deixar um pouquinho mais organizado, eu vou adicionar alguns comentários aqui. Então vou colocar aqui aquisição S7 connection. Aqui a aquisição em OPC UA. E agora também a aquisição em Modbus TCP. Então, pessoal, notem que toda vez que eu faço alguma modificação, eu fico com esse pontinho azul em cima, significa que eu ainda não fiz o deploy, né? Ainda não compilei e fiz o download. A partir do momento que eu der o deploy, essa bolinha azul também vai sumir. E aí, para a gente requisitar agora os dados em Modbus, eu vou ter que usar um outro node. Então, vocês vão ver a diferença, né? Dessa aquisição de dados. E também qual vocês acham aí que seja mais fácil ou mais simples, né, de fazer essa aquisição. E o que é mais interessante também de ver é que, em momento nenhum, uma conexão tem que parar para que eu consiga fazer a outra. Então, eu estou aquisitando os dados usando a S7 Connection, usando o OPC UA, agora usando o Modbus TCP, de maneira simultânea, tá? Então, eu tenho um bloquinho aqui, que já estava pré-configurado para fazer a minha conexão em Modbus. Então, o meu PLC, né, meu S7500, através de um bloco extremamente simples, vocês podem ver, ele foi parametrizado para funcionar como um Modbus Server, ou seja, eu vou fazer aqui uma conexão client para poder pegar esses dados, igual eu fiz com a S7 Connection e com a PCUA. Então, eu vou selecionar aqui a função número 3, que é o Read Routing Registers. Vou dar o endereço inicial, então a partir do endereço 0. E eu quero ler eu quero ler 2 registradores ali.
meu pull rate, então lembra que eu falei que a gente tem que sempre ter um trigger, né? Esse node aqui ele também faz o trigger automático. Então eu vou colocar ele aqui como 1 segundo, então a cada 1 segundo ele vai ficar buscando esses dados aqui. E agora novamente, tipo de conexão, né? No meu caso aqui, conexão fazer um Modbus TCP. Eu também tenho que entrar com o IP onde meu PLC esteja configurado. No meu caso, a porta eu modifiquei no meu programa para 503. E esses dois outros atributos aqui eu vou deixar eles como padrão mesmo. Então, vou aqui dar um add. Então, ou seja, aqui toda a configuração de endereçamento das variáveis que eu vou pegar, eu estou fazendo por aqui. Então, a partir do endereço 0, eu quero pegar 2. Então, vou dar aqui um done. Vou também adicionar aqui, novamente, meu debug. E aí vocês vão ver que aqui, diferente dos outros nodes, eu tenho duas saídas, né? Então, uma saída aqui, eu vou simplesmente conectar aqui, ele me dá somente os valores de uma maneira mais simplificada. Então, se eu ver aqui no meu debug, ó, vocês já estão vendo que eu tenho aqui duas variáveis, uma que é a minha variável booleana, que fica aqui entre 0 e 1, e um outro contador aqui que vai contando a atuação de uma válvula que eu estou simulando. Então, quantas vezes essa válvula está sendo acionada no ciclo do meu processo, correto? Então, vocês podem ver que ela vai se modificando. Se eu conectasse aqui, só para a gente ver, né, na prática o que acontece, vocês vão ver que a mensagem vem um pouquinho diferente. Ó. Então, ela vem com uma outra estrutura. Então, tem ali a estrutura mais completa ou tem a estrutura mais simples. No meu caso, eu prefiro usar essa estrutura um pouquinho mais simples. Então, da mesma maneira que a gente fez ali, vamos lembrar que a gente tinha feito ali no APC UA, eu posso simplesmente ir quebrando esse vetor. Então, se eu colocar ali 1.0, eu agora simplesmente vou enxergar a única variável booleana ali se alterando no tempo. Se eu vier aqui e colocar ponto 1, eu vou começar a ver a outra variável do tipo inteiro se alterando no tempo. Então, até o momento a gente aprendeu como aquisitar os dados, seja via S7 Connection, seja via OPC UA, seja via Modbus TCP. Existem outras maneiras de fazer? Sim, existem. No nosso caso aqui, por conveniência, nós estamos usando simplesmente essas três, que geralmente são as três maneiras que os clientes mais pedem para a gente demonstrar, tá? Então agora, pessoal, vou continuar deixando aqui esses payloads aqui para a gente sempre ir debugando o nosso código, tá? Então é um bom hábito você sempre ver o que você está passando de um nível para o outro. E agora a gente vai começar para a parte um pouquinho mais de programação. Então, você aí que é o nosso colega do TI que estava aí um pouquinho decepcionado até agora, saiba que agora a gente vai começar a programar em JavaScript, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Inicialmente, eu vou criar uma função aqui chamada editor dados S7 connection, para a gente poder preparar esses dados. Por que a gente tem que preparar os dados, tá? Qual o motivo disso? Quando você vai enviar isso para um sistema de nuvem, seja o Mindsphere, seja algum outro sistema de nuvem, principalmente através do MQTT, geralmente essa nuvem ela tem uma estrutura que ela gostaria de receber esse dado. Então nós temos que formatar o nosso dado nessa estrutura para que ele consiga de fato receber esse dado da maneira como ele espera, né? Caso contrário, a gente não consegue visualizar e armazenar esse dado em nuvem. Então como é que a gente vai fazer isso? No meu caso aqui, a informação ela está chegando através de um vetor. Então vamos fazer aqui um processo de... não precisa nem fazer o deploy. Então a gente faz um exercício aqui de lembrar como é que o nosso dado vem. Então ele vem através de um vetorzinho que tem três campos, S7 underline bool, S7 underline int, S7 underline real. Maravilha. Então como é que eu acesso simplesmente esse valor aqui, que vai ser uma das minhas variáveis? Eu posso criar aqui, no meu caso agora, três variáveis, tá? Então eu quero que, na verdade, esse node ele tenha três saídas. Então vejam aqui, tem um campo outputs. Se eu clicar para cima, ele adiciona outras duas saídas. Então essa minha primeira variável agora, ao invés de ela se chamar message, eu vou retornar três variáveis. Opa. Eu vou retornar agora três variáveis chamadas M1, M2 e M3. Então, eu vou declarar essas variáveis. Então a minha var M1, eu vou escrever num atributo dela chamado payload, que é onde fica a informação. Então, eu vou falar aqui no meu payload. Eu vou escrever uma string.
E qual seria essa string? É exatamente a maneira que o Mindsphere espera receber os meus dados. Eu tenho o chamado template. O que é o template? É justamente o que eu estou fazendo no momento. Eu estou criando um dispositivo, eu estou enviando um dado, eu estou recebendo um dado. Então, no meu caso, que eu quero enviar dados, eu preciso que meu template seja 200. Ponho uma vírgula, coloco aqui o meu asset. Então, vamos lembrar um pouquinho da nossa aplicação. Nossa aplicação, eu tenho uma planta ali, né? Eu tenho um processo de misturadores, onde eu tenho 3 tanques diferentes. Então, em um deles, ele está se comunicando via Profinet, num outro poderia estar se comunicando ali via Modbus TCP, num outro ele está se comunicando em uma PCUA. Então, o meu dispositivo IoT está sendo o concentrador de todos esses dados, está aquisitando todos esses dados de maneira diferente, e agora ele vai ser o cara que vai formatar tudo isso para que eu possa enviar em MQTT. Então, é justamente aquilo que o Gabriel falou da nossa conversão de protocolos, né? Então, de novo, template, misturadores, que vai ser o meu asset. Nesse caso aqui, em específico, eu vou pegar a primeira variável, que vai ser minha variável booleana, que é o meu status, né, para saber se o meu mixer lá está realmente funcionando ou não, e vai ser o meu mixer 3. E aí, por consequência, os outros vão ser 2 e 1. Agora, eu vou colocar aqui também o valor que eu gostaria de receber, então, justamente o valor que está vindo ali do PLC. Como é que eu faço isso? Eu concateno esse valor, message.payload, através dos operadores ali usando o sinalzinho de mais. Então, message.payload, ponto nosso S7. Então, aí lembra, tá, que o nome da variável aqui tem que ser exatamente igual você declarou. Então, message.s7, aí eu vou colocar aqui novamente a outra parte da string, que é vírgula, e a unidade dela. Como é um booleano, eu coloquei aqui a unidade como puramente status, tá? Vocês podem criar a unidade que vocês quiserem, no caso do Mindsphere, desde que essa unidade bata com a unidade esperada na plataforma de nuvem que já foi pré-configurada. Então, nesse caso, só para a gente ganhar um tempinho, deixa eu simplesmente colocar aqui uma única variável. Então, eu vou colocar aqui, vou dar um deploy, vou puxar novamente aqui um debug e vou ver. Ah, tá. Então, não salvou o nome só. Editor dados S7 connection. Beleza. Vou dar um deploy aqui novamente. Só ele está habilitado, então vocês estão vendo que agora, a partir de agora, eu estou recebendo aqui o meu dado de uma maneira já editada e a maneira justamente que a minha plataforma de nuvem espera receber esse dado. Então, beleza. Então, fiz isso para uma variável, agora a gente vai ter que fazer para as outras duas também, né? Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer uma leve modificação nisso que a gente fez agora. Então, novamente, eu vou voltar com minhas variáveis M1, M2 e M3, com os meus 3 outputs, que é o seguinte. Se vocês forem ver aqui, no meu caso, eu estou usando essa variável message.payload.s7.bool. E se vocês verem aqui, deixa só eu habilitar novamente. Tá, ele vai reclamar aí, então espera só um segundinho. Então, vou deletar esse cara aqui de novo. Deleta. Volta simplesmente para uma entrada. Para a gente poder enxergar aqui novamente os nossos dados. Beleza, aí agora eu não excluo eles, que vai ficar mais fácil de entender. Vocês estão vendo aqui que no meu caso, a minha variável está vindo como true ou como false. Ali para eu poder ter um acesso de uma variável booleana dentro do Mindsphere, eu vou precisar converter esses caras para 0 e para 1. Como é que eu vou fazer isso? Usando simplesmente uma variável auxiliar, tá? Então vou fazer aqui uma edição bem rapidinha, que é o seguinte, eu vou criar uma variável chamada avaliacão, né? Seria a avaliação, que ela vai fazer o seguinte, ela vai avaliar essa variável aqui que está chegando para mim, e eu vou converter ela para uma string, então eu vou colocar aqui ponto to string, e se ela for igual a true, eu quero que ela tenha o valor de 1, senão ela vai ter o valor de 0.
E aí, ao invés de eu usar agora o meu message.payload.s7.bool, eu vou usar agora a minha variável avaliação. E eu vou dar aqui um OK. Então, notem que eu nem preciso me preocupar em declarar o tipo, né, da minha variável. Novamente aqui eu estou usando variáveis que eu não deveria. Espera só um segundo. Vamos voltar novamente aqui para a variável somente a M1. Eu prometo que agora vai ser a última vez. Beleza. E agora vocês vão ver que eu tenho aqui minha variável como 1 ou 0. Então, novamente, a gente está adaptando o nosso dado como a nossa nuvem espera receber ele. Bom, feito isso, beleza. Então, eu só tenho que ter esse cuidado para as variáveis booleanas, tá? Nesse caso. Acabou tudo isso, eu já posso dar aqui o nosso Ctrl+C, Ctrl+V, a maior ferramenta de um programador, e editar as nossas variáveis novamente. Então, no meu caso, eu tinha uma variável booleana, uma variável inteira e uma variável real. Então, vamos lá. Aqui é o meu message.payload.s7_int, por exemplo. Só que aí não mais agora, eu tenho que mudar também o nome das minhas variáveis, né? Então, não estou mais trabalhando com o meu status mixer. Agora eu vou estar com o meu contador underline válvula, ou seja, quantas vezes a minha válvula é acionada no meu processo. E a unidade dela também não é mais status, mas sim agora do tipo unit, ou seja, uma unidade de quantas vezes ela se movimentou. Eu tenho meu dado aqui também, que é o real, que é a minha pressão no meu tanque, que eu também estou fazendo meu monitoramento, que agora também vai ser aqui em bar. E também, novamente, da mesma maneira que aqui em cima acontece, ele é o meu message.payload underline real. Então, se eu não cometi nenhum erro, a gente pode, esqueci só de adicionar o número de saídas ali. Então, a gente deixa como aqui o nosso message.payload, que vai ser o nosso S7 bool. Embaixo, o nosso S7 int. E por último, o nosso S7 real. Se eu conectar aqui em cada um deles, da mesma maneira, eu tenho que começar a enxergar eles individuais, como é que eles estão vindo. Se eu ver ali o meu inteiro, ele também, o meu valor ele vai se alterando ali da maneira que eu gostaria. E se eu ver o meu valor real, ele também vai se alterando. O valor real ele tem uma particularidade. Então, vocês estão vendo aqui que ele está vindo com várias casas decimais. Então, vamos supor que no meu processo, 2 casas ali já estaria de bom tamanho. Então, posso vir aqui, usar uma outra funçãozinha, toFixed, coloco aqui 2, e a partir de agora, essas variáveis elas já vão estar vindo simplesmente com 2 casas decimais, que é o que eu gostaria aqui no meu processo. Maravilha, então eu já editei os dados aqui para minha S7 Connection. Vou pegar mais uma função aqui para editar os meus dados via OPC-UA. Então, da mesma maneira que eu fiz ali. Então, eu posso simplesmente adicionar ele na linha aqui que ele entra no meio, tá? Então, vou vir aqui com o meu editor de dados OPC-UA. E eu vou editar essas variáveis. Também vou copiar e colar aqui para já, porque ela vai ter que ser reaproveitada, né? Já fica um pouquinho mais fácil. E agora, da mesma maneira, né? Então, esse cara aqui que ele está vindo para a gente é o valor booleano. Então, a gente vai ter que fazer exatamente aquela mesma avaliação que a gente fez aqui, ó. Como já foi feito, eu simplesmente vou reaproveitar no meu código. E notem também que como eu estou numa função aqui do ponto de vista local, obviamente que eu tenho que alterar o nome da variável que eu estou usando, né? Então, eu tenho que entrar naquele vetor lá. Então, eu ponho aqui um ponto zero, ponto velho, ponto toString, fazer a variação.
E da mesma maneira que eu tinha feito lá com a minha variável booleana, eu vou também, novamente aqui, simplesmente eu vou copiar aqui essa parte que eu já fiz, para a gente ganhar um tempinho. Porque a estrutura de todas as variáveis, no final das contas, vai ter que ser a mesma, tá? Então, sempre vai ser o meu template. Então, no meu caso agora, o meu message.payload, a informação que eu gostaria, né, de passar para frente, ele simplesmente vai receber. Tira esses dois pontos aqui, acabou vindo. O meu 200. Novamente ali o meu misturadores, status agora do meu mixer 2, porque a máquina que eu faço a aquisição é com o PCUA. Vou dar um done também. E vou habilitar somente esse cara para a gente ver se agora as informações também estão chegando e são corretas ou não. Ah, espera só um segundinho. Aqui eu tenho que ver agora novamente o payload total. Então vou dar aqui um deploy. Ele vai demorar um pouquinho mais, a gente lembra que o APC é um pouquinho mais lento ali para fazer a aquisição dos dados. E passado ali o tempo, ele já começa a me mostrar o dado da maneira que eu gostaria, né? Se for true, aparece como 1, se for false, aparece como 0. Então, maravilha, tudo certo. Então, novamente aqui, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o nosso valor inteiro. Lembrando que agora eu não preciso mais fazer a avaliação, né, do booleano ali. Então, eu vou copiar aqui também aquilo que eu já programei aqui anteriormente. Agora para o meu valor do tipo inteiro. Então, o meu message.payload vai receber justamente essas informações aqui que eu gostaria. No meu caso aqui agora é a válvula número 2. Nesse caso aqui, como a gente fez lá, eu vou ter que acessar o meu vetor no campo velho dele. E aqui novamente é o meu unit. Tem que botar um ponto e vírgula aqui. Então, se eu der um done, ponto e vírgula aqui também, para não ter nenhum problema depois. Então, se eu colocar aqui o meu done, ele já vai fazer essa modificação. Para a gente ser um pouquinho mais rápido, né, como o processo ele é bem repetitivo, eu já vou fazer aqui também do meu último, para a gente já ganhar um tempo e avaliar os dois. Então, aqui é pressão do meu tanque 2. Vou dar um deploy aqui também. Vou limpar o meu debug. Habilitar somente a parte aqui do meu int, para ver se o dado está chegando da maneira que eu gostaria. Opa, novamente aqui também esqueci de modificar o meu payload. Eu quero ver ele como um todo. E já aproveitando, novamente, né, lembra lá que a gente tinha feito a edição lá de simplesmente 2 casas depois da vírgula? Isso não é uma regra para a nossa plataforma de nuvem, mas é simplesmente uma maneira de mostrar como é possível fazer essa formatação de dados dentro do Node-RED, tá? Então é mais essa a ideia, não que seja realmente uma limitação da plataforma. Então, a partir de agora, eu já vou ter esses dados, né? Então já está chegando o dado da maneira que eu gostaria. Meu contador underline val2. E agora, se eu desabilitar ele, habilitar aqui o meu real, também está chegando aqui meus misturadores, que é o meu asset, pressão tanque, que é a minha variável, o valor dela e a unidade dela. Maravilha. Então, com isso, a gente encerra essa parte de edição de dados para o OPC-UA. Então, notem que cada um vai ter a sua particularidade. Para o Modbus, vai ser um pouquinho mais tranquilo. Porque o que acontece, né? Ele já me manda aqui a variável booleana como 0 ou 1. Então, eu não tenho que ficar me preocupando em fazer aquela avaliação prévia, como a gente fez. Então, o que eu vou fazer? Eu, de novo, vou pegar aqui uma função, colocar aqui no meio. Vai ser o meu editor de dados Modbus. Vamos fazer uma leve modificaçãozinha. Ele também vai ter 2 saídas, tá? Então, da mesma maneira que a gente fez lá, a gente vai colocar nossos var M1 e M2.
E aqui, bem parecido com o que a gente fez lá no PLC, a gente declara a nossa var M1. Então, lembrem, a variável é local, então eu posso acabar utilizando o mesmo nome sem nenhum tipo de problema. Novamente, dentro do meu payload, eu vou ter aquela macro que já está criada aqui, de novo, só para a gente ganhar um tempinho. Vou copiar esses dois caras aqui. Nesse caso, eu não preciso da avaliação. E nesse caso, bem parecido com o PCUA, está chegando como um vetor. Então, eu quero que a primeira parte do vetor venha aqui para mim. E no caso aqui de baixo, eu quero a segunda parte desse vetor, né, o segundo argumento do meu vetor. Então, eu vou colocar aqui, lembrando que o meu vetor aqui começa em 0. Então, message.payload 0 e message.payload 1. Só que nesse caso, é o meu mixer 1 e a minha válvula 1. Então, eu vou retornar aqui essas duas variáveis. Então, se eu der um OK aqui, e eu der o meu deploy, a partir de agora eu vejo que eu tenho ali, né, eu só estou conectado na primeira, né, estou vendo aqui o meu mixer 1, então estou vendo minha variável booleana, a status mixer 1, ele já sai aqui como 1 e como 0. Se eu conectar mais um debug aqui, então vamos colocar aqui, que é o nosso Modbus bool, e ali o nosso Modbus int. Então, se eu der de novo aqui meu deploy, Modbus bool a gente já viu. Se eu for ver aqui meu Modbus int, também está funcionando da mesma maneira que eu gostaria. Então, pessoal, com isso a gente acaba a parte de aquisição, formatação, né, através dessas funções, e agora a gente tem que fazer o envio. Como que eu vou fazer isso? Alguns de vocês podem estar se perguntando, poxa, será que eu tenho que fazer essas coisas, essas configurações toda vez? Então, é uma maneira de eu reaproveitar toda essa configuração que eu já fiz? E sim, tem uma maneira sim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou abrir aqui um documento que eu já deixei preparado, que é a minha configuração de MQTT. Então, eu vou copiar ela e vou importá-la para esse projetinho que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou vir aqui em Import, vou vir no meu clipboard, copio esse arquivinho que eu já tenho, e ele vai trazer para mim aqui o meu broker MQTT. Então, na prática, o que esse broker MQTT tem? Já tem a configuração prévia que eu fiz, que é o nome do meu broker MQTT, para onde eu vou enviar essas mensagens, a porta que ele vai fazer a comunicação, o nome do meu dispositivo, né, que eu já tenho ele declarado lá em cima, e se eu quero fazer essa comunicação através de troca de certificados criptografados ou simplesmente sem essa criptografia. No meu caso hoje, como estou no ambiente de teste, eu vou fazer sem, né? Já tenho aqui agora, tenho que colocar aqui agora o meu login. Então, eu já digitei aqui minhas credenciais, né? E aqui eu também tenho se eu o tipo do meu tópico, tá? Então, o meu tópico, como é um envio de mensagens, eu uso esse S/S, que também é uma particularidade do Mindster, para outras nuvens pode ser de uma outra maneira. A qualidade do serviço, se esse dado é retentivo ou não. Então, já coloquei ele aqui. Se eu der simplesmente um deploy, eu vou ver aqui que ele vai estar conectado. Então, esse meu dispositivo aqui, ó, que eu já tenho ele criado com uma certa antecedência, ele vai estar offline nesse momento, porque ele não está recebendo nenhum dado. E a partir do momento que eu conectar todos esses dados que eu gerei, eu consigo enviar eles via MQTT. Então, só para não ficar um monte de fio passando aqui no meio da tela, eu vou acabar fazendo essa simplificação aqui de copiar e colar ele em diferentes pontos para ficar mais fácil da gente visualizar, tá bom? Então, como a configuração é sempre a mesma, não tem nenhum problema com isso. Então, com isso, a gente consegue diretamente aqui, de uma maneira bem simplificada, fazer a aquisição de diferentes protocolos, a edição, conforme a particularidade de cada um deles, né, conforme a particularidade que eles nos dão esses dados, e o envio através do MQTT. Então, eu consigo fazer essa conversão de protocolos, que o Gabriel tinha comentado lá no começo. Então, o protocolo S7 Connection,
OPC-UA ou Modbus TCP, ao final, através de uma simples função de edição, ele vira um dado em MQTT e consegue para minha plataforma de nuvem. Então, se eu vier aqui agora, eu teria que ver, então ele está fazendo um processinho aqui de autenticação, esses dados vão começar a vir aqui, né, no meu IoT Extension, que é o meu broker MQTT, e como eu já fiz previamente o mapeamento desses dados, eu consigo utilizar eles agora dentro do Mindsphere, que é a plataforma de nuvem da Siemens. Então, como que eu faço isso? Uma vez que meu dado está dentro do Mindsphere, já fiz essa configuração dele, qualquer um dos meus aplicativos pode acessar esses dados. Então, eu vim aqui já previamente no meu Fleet Manager, onde eu tenho os dados do meu asset. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho a localização dele, a localização desse dispositivo está ali dentro da Siemens, ali na Avenida Mutinga, né, que é a nossa sede. Eu tenho os dados aqui que eu já captei dele. Então, tanto em Modbus, quanto em OPC-UA, ou quanto com a S7 Connection, tá? Eu fui segmentando eles. E se eu quiser ver esses dados booleanos, eu clico aqui em Show Table View e consigo também ver os dados que eu já enviei, ó. Então, eu consigo ver aqui em forma de tabela os dados booleanos. No meu caso, só tenho um, né, para cada uma dessas conexões que eu fiz. E se eu voltar para a visualização gráfica, eu consigo enxergar aqui os meus dados até ali já em tempo real. Então, eu já deve ter terminado de fazer a comunicação. Então, eu já estou online aqui novamente. Vocês podem ver aqui, pelo timestamp da minha variável, que meu último dado foi enviado às 11h05. Então, esse daqui era o teste que eu estava fazendo preliminar. E agora os dados dessa aplicação que a gente fez. E aí, como eu disse para vocês, uma vez o dado estando aqui dentro, qualquer aplicativo pode consumir ele. Então, se eu vier aqui no meu outro aplicativo, meu Performance Insight, que eu consigo fazer meus dashboards customizados e criar KPIs, vocês vão ver, né, que eu tenho uma outra visualização. Então, agora os meus dados eu estou visualizando eles aqui nesse dashboard que eu criei. Então, os dados do tipo booleano eu estou visualizando aqui nessa configuração, que é simplesmente o valor deles. Os meus dados de pressão, eu fiz um gauge e até customizei aqui, né, os níveis de atenção ou não, e estou simplesmente vendo a média deles, ao invés de ver esses dados instantâneos. E aqui o meu contador também eu vou conseguindo ver os valores através de uma linha, né, de um gráfico de linha. Então, com isso, pessoal, a gente consegue ver como eu aquisito dados, como eu edito os dados, como eu envio eles. Na parte do Mindsphere a gente deu uma simplificada, tá? Porque hoje a ideia era mais conectividade. Quem tiver dúvida ou interesse, manda um e-mail para mim, que eu tenho uma série de vídeos aí no YouTube que mostra passo a passo como fazer essa conexão dentro do Mindsphere, criar o dispositivo e tudo mais. Então, com isso, eu vou encerrar minha aplicação e eu volto para você aí, Gabriel.